Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Airbus anuncia o fim do A380. A razão? Falta de encomendas. Em Espanha, antigo vice-presidente do governo regional declara-se vítima de perseguição política. O país prepara eleições antecipadas. Várias igrejas vandalizadas em França. Ódio religioso aumenta no país. E para ver no fim deste jornal as imagens raras captadas a uma pantera negra. Airbus anunciou que vai deixar de produzir o A380 por falta de encomendas. As companhias aéreas preferem aviões mais pequenos, com menores custos de operação. Há 12 anos apresentava-se como um super jumbo, uma fortaleza de luxo. O Airbus A380 tem 2 pisos completos e pode transportar de uma só vez 800 passageiros. Mas a maior empresa europeia da aeronáutica reconhece que falhou nas previsões. Em 2007 previam vender 1.200 unidades, conseguiram vender apenas 234. Penso que o que estamos a ver aqui é o fim do grande avião de 4 motores. E isso é o que é. Especulava-se há muito se estaríamos 10 anos adiantados no tempo com o A380, mas acho que começa a ser claro que estávamos provavelmente pelo menos 10 anos atrasados. O último A380 vai ser entregue em 2021 à Emirates, a companhia que mais aviões deste modelo tem nas suas carreiras, no mesmo ano em que o aeroporto Humberto Delgado em Lisboa estará finalmente preparado para receber os gigantes. A informação é do Jornal Económico, que conta que o investimento na Portela neste projeto é de 400 milhões de euros. O fim do A380 marca também o fim de uma era na Airbus. Euronews falou com o diretor financeiro da construtora aérea para perceber como é que se chegou a este momento. A Airbus descreveu a decisão de colocar um ponto final à produção do A380 como dolorosa. Afinal de contas, marca o fracasso de um modelo que era suposto rivalizar com o 747, icónico modelo da Boeing, que celebra este mês 50 anos de produção. Para o diretor financeiro, a construtora europeia não tinha outro caminho a seguir. A Emirates decidiu rever a planificação para a frota e, como pode ver, decidiu apostar nos A330 e A350. Isso quer dizer que, em termos comerciais, a procura não é suficiente para continuarmos a produzir o modelo. Agora vamos entregar as 17 aeronaves e depois, infelizmente, teremos de parar a produção. A decisão afeta 3.500 trabalhadores na Europa. Os sindicatos pedem garantias de que os postos de trabalho não serão suprimidos e a Airbus procura soluções. Penso que toda a gente dentro e fora da empresa, e em particular os representantes dos trabalhadores, sabe que estamos a agir de forma responsável, de forma bastante aceitável em termos sociais. Faremos o máximo para encontrar oportunidades em outras áreas da empresa e do grupo para as pessoas que trabalham no A380. Apesar da decisão que descreveu como dolorosa, a Airbus tem motivos para sorrir. Afinal de contas, no último trimestre teve lucros superiores a 3.000 milhões de euros, mais 56% que em igual período do ano passado. O Supremo Tribunal de Justiça espanhol começou a ouvir os 12 catalães detidos depois do referendo à independência da Catalunha 2017. Em Madrid, o líder da esquerda republicana e antigo vice-presidente do governo regional declarou-se vítima de perseguição política. É o primeiro antigo membro do governo da Catalunha a responder perante o tribunal em Madrid. Oriol Junqueras era vice-presidente de Carles Puigdemont. O antigo líder regional está no exílio, por isso Junqueras é o mais alto responsável a ser julgado. Escolheu falar em castelhano e logo na primeira declaração fez a defesa e desfez a acusação. Neste momento considero-me um preso político. Creio que me encontro numa situação sem defesa porque estou a ser acusado pelas minhas ideias e não pelas minhas ações. Portanto, atendendo a que estou num tribunal político, é o que penso, e atendendo a que sou um representante eleito e que devo isso aos meus eleitores, não responderei às perguntas da acusação.
Junqueras é líder da esquerda republicana da Catalunha e separatista convicto. É o primeiro de 12 líderes regionais a responder em tribunal pelo referendo de dezembro de 2017. O processo que levou à saída de Carles Puigdemont para a Bélgica, para quem a acusação pede a pena mais pesada, 25 anos de prisão. O tribunal recusou que o antigo presidente do governo catalão falasse por videoconferência como testemunha. Espanha prepara-se para enfrentar eleições antecipadas. O presidente do governo deve anunciar amanhã a data do escrutínio, depois de perder o apoio dos independentistas catalães. Pedro Sánchez vai agora tentar recuperar os votos ao centro. Depois de, na quarta-feira, o Parlamento ter chumbado a proposta de orçamento do Estado, tudo indica que o chefe do governo espanhol vai convocar eleições antecipadas. O anúncio deve ser feito esta sexta-feira, depois da reunião semanal do Conselho de Ministros. A rejeição do documento foi determinada pelos partidos independentistas catalães, que foram decisivos para a subida de Sánchez ao poder. O chumbo tornou-se previsível depois da recusa do governo em reconhecer o direito à autodeterminação da Catalunha. Os independentistas votaram ao lado da oposição de direita, retirando o apoio ao governo minoritário socialista. A imprensa espanhola avança ao dia 28 de abril como a data provável para as legislativas, cerca de um mês antes das europeias, autárquicas e regionais, marcadas para o dia 26 de maio. As marchas pelo clima continuam em Bruxelas. Esta quinta-feira, milhares de pessoas saíram até às ruas, pedem urgência ao Parlamento. O assunto já é discutido pelos deputados europeus, mas a discussão não convence os ativistas. Mais de 11 mil estudantes marcharam por Bruxelas quinta-feira, naquele que foi o 6º protesto semanal em defesa de melhor política para travar as alterações climáticas. Vemos que há um problema real com o clima e que há uma séria falta de ação. Por isso as pessoas começaram a agir, criaram este movimento. Queremos dizer aos políticos que não queremos herdar um planeta que está a ser destruído há anos. Há que agir. Uma lei sobre o clima já está a ser discutida com caráter de urgência no Parlamento, mas os estudantes temem que alguns políticos ainda não estejam convencidos. Insistimos nas manifestações nas ruas todas as quintas-feiras. Precisamos de passar a nossa mensagem aos políticos. Eles parecem ouvir-nos, mas não compreendem aquilo que de facto pedimos. Queremos que ajam porque a situação é urgente. Alguns alunos do ensino básico também participaram. O planeta está a ficar demasiado quente, isso não é bom para as plantas e animais e o gelo vai derreter. Na próxima semana, a ativista sueca que deu início a este movimento juvenil, Greta Thunberg, acompanha os amigos de Bruxelas. As manifestações de ódio religioso têm-se multiplicado em França. Depois de atos contra judeus, vive-se agora uma onda de vandalismo contra igrejas. Só na semana passada, 5 igrejas católicas foram atingidas por ataques em todo o país. 5 igrejas foram vandalizadas e profanadas em França na última semana. Em Nîmes, na igreja de Notre-Dame des Enfants, o tabernáculo foi arrombado e as hóstias espalhadas. Foram ainda lançados dejetos contra as paredes. Também em Maison Lafitte, na zona de Paris, em Dijon e em Lavore, perto de Toulouse, houve igrejas profanadas. São os mais recentes episódios de ódio religioso. O primeiro-ministro Édouard Philippe condena os atos, enquanto Laurent Wauquiez, do partido da oposição Les Républicains, fala de uma onda de cristianofobia. Mas não têm sido só os cristãos a ser vítimas destes atos. Vemos, infelizmente, cada vez mais atos contra judeus, contra os muçulmanos, contra os cristãos. É triste. Os atos coincidem com uma série de inscrições antissemitas. Na montra de uma pastelaria em Paris, alguém pintou a palavra judeus em alemão a fazer lembrar o que se passou na Alemanha nazi nos anos 30. Também em Paris, uma pintura representando Simone Weil, a antiga presidente do Parlamento Europeu, sobrevivente dos campos de extermínio, foi coberta por uma cruz suástica. A comunidade judia francesa teme que o aparecimento destas inscrições represente o início de uma nova onda de antissemitismo. Há um ano, o assassínio de uma mulher de 85 anos sobrevivente do Holocausto causou uma onda de emoção na comunidade.
A Procuradoria de Caracas abriu uma investigação ao novo Conselho Diretivo de uma filial nos Estados Unidos da Companhia Estatal de Petróleo da Venezuela. A nova direção foi nomeada esta quarta-feira por Juan Guaidó. A investigação recai sobre nomeações feitas por Juan Guaidó e vistas como um trunfo no braço de ferro com Nicolás Maduro. A Procuradoria fala de uma investigação contra cidadãos nomeados à margem da Constituição por um usurpador de poder. Em causa está o novo Conselho Diretivo da Citgo, a refinaria com sede nos Estados Unidos, detida maioritariamente por uma petrolífera estatal venezuelana. A mudança foi aprovada numa sessão da Assembleia Nacional, liderada por Guaidó e sem poderes, segundo Maduro. Com estas nomeações, o autoproclamado presidente da Venezuela consegue o controle das rendas do petróleo do país. Na Assembleia Nacional, Guaidó sublinhou o facto de ter escolhido uma mulher para ser presidente, considerando que esta é também uma forma de resgatar a mulher venezuelana disposta a resgatar o país. As cantinas sociais na Venezuela estão determinadas no combate à fome. Uma organização não governamental está a usar os 85 espaços para oferecer refeições a 7.000 crianças. A fome é uma das piores facetas da profunda crise que atravessa a Venezuela, em particular quando afeta os mais novos. A ONG Alimenta a Solidariedade nasceu de uma iniciativa privada sem fins lucrativos, pela mão de Roberto Patinho, militante e ativista anti-violência urbana, depois de constatar grandes carências num bairro desfavorecido dos arredores de Caracas. Hoje a organização contribui para 27 cantinas sociais na capital venezuelana e 85 em todo o país, oferecendo almoços a 7.500 crianças com idades entre os 2 e os 12 anos. A Alimenta a Solidariedade fornece os alimentos e uma vasta rede de voluntários, sobretudo mães, está encarregue da confecção e distribuição das refeições. Uma parte deste projeto é alimentar as crianças e é também uma forma de ensinar e apoiar a organização comunitária, em particular o empoderamento das mulheres. Por isso, temos apoiado bastante com formação para que se sintam capacitadas, para que se sintam como agentes de mudança. O que têm em casa não é o mesmo que recebem aqui, uma refeição diária com todas as proteínas necessárias para uma criança que está a crescer. A iniciativa funciona essencialmente graças a donativos de venezuelanos que vivem no estrangeiro, mas também conta com contribuições de empresas privadas e oferece também um serviço de acompanhamento médico e uma campanha de desparasitação trimestral. A NASA anunciou o fim da missão do Opportunity. O robô que mais tempo viveu em Marte perdeu o contacto com a Terra a julho de 2018. Em 15 anos de missão, o Opportunity chegou a recolher dados importantes, como a presença de água no planeta vermelho. A NASA deu por terminada a missão do veículo robotizado Opportunity em Marte, que permitiu aos cientistas concluírem que o planeta terá tido no passado água como a Terra. O veículo movido a energia solar, que devia inicialmente cumprir uma missão de 3 meses, deixou de comunicar com a Terra depois de 15 anos de serviço. O que é realmente interessante no que descobriram foi que existiu água potável em Marte. Isto há muitos milhares de anos, mas era uma água que se podia beber. Isto mudou a nossa percepção das potencialidades dos planetas vizinhos e também nos deu um maravilhoso conjunto de imagens. Recomendo que todos vejam o legado do Opportunity. A morte do Opportunity foi anunciada pela Agência Espacial Norte-Americana depois de ter esgotado todas as tentativas para restabelecer as comunicações. O veículo deixou de comunicar com a Terra em junho de 2018, depois de ter sido atingido por uma grande tempestade de poeira. Ficamos agora com imagens raras de uma pantera negra. O animal, com uma mutação genética na melanina, não era visto há mais de 100 anos. Foi agora filmado numa área selvagem do Quênia. É a primeira vez que uma pantera negra é fotografada e filmada desde 1909. Esta espécie de leopardos, com uma grande acumulação do pigmento melanina que lhes confere a cor negra, é tão rara que se julgava mesmo extinta. O animal foi observado por câmaras usadas num estudo dirigido pelo cientista Nicholas Pilfold na região de Laikipia, no Quênia.
O facto de termos mais que uma pantera negra confirmada nesta área é muito importante porque dá credibilidade ao que suspeitávamos acerca destes animais no Quénia, que não são apenas um fenómeno raro, mas que existem aqui há muito tempo. Isto é muito importante para a preservação dos leopardos nesta área, pois sugere que podem ser únicos e especiais em termos genéticos. A equipa de Pilfold capturou as imagens em movimento que corroboraram as primeiras fotografias do impressionante animal, realizadas pelo britânico Will Burrard Lucas. É o fim deste Euronews Noite. Se quiser, pode continuar a acompanhar as atualizações nas nossas plataformas online, site, Twitter, Facebook. Fique desse lado.